Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja contigo, esteja no seu coração. Boa noite a você, mãe, a você, pai, a você, adolescente, a você, jovem. Que a paz do Senhor esteja contigo, esteja dentro da sua casa, esteja no seu coração. Que Nossa Senhora esteja abençoando, intercedendo por cada um de nós. Eu convido você a continuar conosco nesta quinta-feira, participando desse programa. Nós vamos ter hoje uma entrevista com a Aline, né? E hoje nós vamos falar sobre essa entrevista, vai ser sobre um assunto que dificilmente é comentado, e na prática é difícil de viver. A castidade. Quando falamos da castidade, né, é muito provável que nos encontraremos com muitos mal-entendidos, com coisas que... com alguns tabus, algumas coisas que a gente não entende e que de repente a igreja fala de uma forma e o mundo quer viver isso de uma outra forma. Não entende realmente o que é castidade ou acha que isso é coisa de outro mundo. Não se pode viver a castidade, não se pode viver, o amor um pelo outro. Então, hoje nós vamos falar disso, falar de castidade, falar de purificação de si mesmo, onde o Senhor nos convida a viver uma espera, de repente, eu não sei o que você tem vivido, né? Mas hoje nós vamos falar disso. E eu quero convidar você a estar com a gente, a também tentar entender o que o Senhor quer falar para cada um de nós, né? Diante dos muitos mal-entendidos, né? Muitas pessoas acreditam que a castidade é o mesmo que nunca ter um momento de intimidade com outra pessoa. É viver casto, é ser padre, é virar freira, é virar padre e não ter esse momento Mas não, a castidade é um momento de espera, é um momento de conhecimento, é um momento de viver, vamos dizer assim, o que a igreja propõe é que esperamos o momento certo para viver esse momento de intimidade. E é assim que a igreja propõe à juventude. Por isso, hoje o mundo prega de uma outra forma, né? Você vê alguns meios de comunicação vivendo isso de uma outra forma, mostrando isso de uma outra forma. Então, o que a igreja hoje propõe para nós. E nós estamos aqui te convidando a passar essa noite com a gente, agora das 6h15, das 18h15 até às 19 horas, ouvindo um testemunho, ouvindo uma entrevista, onde nós falaremos, assim, tentaremos um pouco mais explicar o que é isso, né? Como vocês percebem, hoje eu estou aqui com a minha mão quebrada, aconteceu um acidente comigo, mas com a graça de Deus estamos aqui, né? Então, afinal, o que é a castidade? E o que a igreja nos pede, né? E o que a igreja nos pede? Qual a importância de vivenciar essa castidade? A castidade é a virtude que valoriza e purifica o amor humano. A castidade é a virtude que valoriza e purifica o amor humano. Nem tudo o que dizemos ser amor é verdadeiramente amor. Nem tudo que dizemos ser amor é verdadeiramente amor. Fica assim uma coisa meio confusa, né? Vamos tentar entender um pouco isso. Nem todo amor necessariamente é puro. Eu conheço pela minha vida mesmo, assim, pelo tempo de vivência que eu tenho, né? Eu conheço alguns casais que viveram um tempo de namoro vivenciando a castidade, esperando o tempo certo, né? Depois do matrimônio para viver esse tempo de se entregarem um ao outro. E é isso que a igreja pede. O namoro, muitas das vezes, hoje, nos nossos dias, as pessoas acham que o namoro é conhecer hoje, vai para a cama amanhã. Não. O que a igreja pede é que conheceu e vamos realmente se conhecer. Não é conhecer o corpo do outro. E é assim que nos pede, né? Nem tudo que dizemos ser amor é verdadeiramente amor. Nem todo amor necessariamente puro, livre de deturpações. Todo amor humano precisa continuamente se purificar para que não se contamine, né? Você deve estar se perguntando, mas o amor pode ser ou ter algo de impuro?
O amor pode ser ou ter algo de impuro. O que pode torná-lo impuro? O egoísmo faz impuro o amor. Às vezes pode até disfarçar-se de amor para obter o que quer. Muitas vezes a gente vê dentro no meio da juventude, dos casais de jovens, conhece hoje, começa a se apaixonar e amanhã já existe uma certa chantagem. Se você não ficar comigo, se você não tiver um relacionamento comigo hoje, você não me ama. E aí é onde hoje começam, eu digo sempre assim, que perde o encanto às vezes. Porque o que deveria ser puro, o que deveria ser como diria, o que deveria ser graça depois, acontece já desde o início. Então, nós vamos hoje ouvir a entrevista de alguém que viveu isso, né? De alguém que, durante o seu namoro, soube esperar o tempo certo. É você saber se mortificar e falar, não, eu preciso esperar, porque é assim que o Senhor quer. É fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o homem ser como São José, é a mulher ser como Nossa Senhora, né? Eles se conhecerem e viver uma espera junto. Infelizmente, a gente vive um tempo em que os casais de namorado não conseguem viver essa espera. A partir do momento que se conhece, não tem mais o que esperar, porque tudo que poderia ser esperado já aconteceu. E é assim que a igreja vê o namoro. Que o casal realmente viva um tempo de espera. Um tempo onde, depois do matrimônio, depois da bênção de Deus, depois que a comunidade acompanha o casamento, acompanha aquele casal e acompanha o enlace matrimonial daquele casal, ali pode sim acontecer, pode ser realmente consumado o casamento. Então, viver essa castidade. Esse é o nosso tema. Viver a castidade não é nada fácil, mas nos faz mais livres e felizes, possibilitando construir uma relação, uma família sobre a rocha. É o que a palavra de Deus nos pede, né? Exige coragem e, acima de tudo, uma grande confiança em Deus. Construir uma família sobre a rocha. Construir algo concreto. Viver a castidade é esperar algo concreto, não é verdade? Pois se acreditamos que somente com as nossas forças podemos conseguir, certamente vamos cair e fracassar. Peçamos ao Senhor a graça de ter uma vida casta, a exemplo da Virgem Maria. Como eu disse aquela hora, seguir o exemplo da Virgem Maria, seguir o exemplo de São José, seguir o exemplo dos santos que buscaram viver uma santidade, né? Ah, tá, mas como eu disse antes, às vezes as pessoas começam a interpretar de uma forma errada, mas a igreja pede que vivamos uma castidade durante um namoro, esperando o matrimônio. E é assim que nós podemos buscar uma vida na santidade. Viver a castidade no momento certo é buscar a santidade, é buscar a intimidade com Deus, é buscar respeitar o outro no seu momento e o outro assim respeitar a gente também. Então vamos no próximo bloco ouvir a primeira parte da entrevista com a Aline, onde ela vai falar, né, ser entrevistada e vai falar um pouco da experiência dela e a sua experiência. Então, eu convido você a continuar conosco. No próximo bloco a gente retorna. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos de volta com o nosso programa Segue-me e hoje estamos tratando de um assunto, né, digamos, um tanto polêmico. E eu quero, assim, convidar você a ouvir a primeira parte da entrevista com a nossa irmã, Aline Martins, onde ela vai falar um pouco do assunto que nós estamos falando hoje, a castidade. Então,
Vamos ouvir um pouco a entrevista da Aline. Minha vivência de castidade deu-se início quando me ingressei, ainda jovem, na igreja e tendo como conhecimento da palavra do Senhor, porque Ele nos pede, sede santos, sede castos. E assim fui me interessando em conhecer mais profundamente a vontade do Senhor para com a nossa vida. E assim eu me ingressei no movimento da Renovação Carismática Católica até nos dias de hoje. E conheci meu namorado, né, meu esposo hoje atual. E essa vivência de castidade, ela não é somente no namoro, mas tem a nossa vida pessoal também. Porque em todos os lugares a gente pode estar, mas temos que ter atitude de jovens, de famílias, de esposos e esposas castos diferentes, para que possamos contar, conversar com as pessoas, mas um diálogo que seja algo que nos leve e leve os outros para Deus, que é viver a castidade. E nós começamos a namorar e decidimos, diante da graça do Senhor, diante do que Deus tem para nós, nos guardar um para o outro e esperar o tempo de Deus para que a gente pudesse um dia, diante do altar, recebendo a bênção de Deus, a bênção do sacerdote, e assim realizar o sacramento do matrimônio. E assim nós fizemos. Com muita alegria nós casamos, né? Tivemos o nosso momento, houve dificuldades assim, mas a oração, a plena edificação do Espírito Santo nos fortalece, e até nos dias de hoje, porque após o matrimônio é necessário, é visível viver a castidade também, ser fiel, se doar um ao outro, ter respeito, e muito mais ainda é morrer para nós e viver para o esposo, porque nós nos tornamos uma carne só. Então a castidade, ela também nos traz isso, para que a gente possa nos doar, para que a gente possa fazer o outro feliz, e tendo respeito, compreensão e podendo fazer o outro feliz. Como tem sido essa vivência de vocês em relação à castidade dentro do matrimônio? Então, a castidade dentro do matrimônio, ela exige uma resposta todos os dias, uma resposta diária, porque você passa a conhecer as qualidades, os defeitos, e diante da oração, diante do que Deus, a igreja nos propõe, essa castidade, ela vai cada dia mais nos tornando pessoas melhores. Então, viver a castidade no matrimônio é um desafio, mas é uma graça muito grande, porque a castidade, ela nos faz pessoas melhores, se tornar uma esposa melhor, mais carinhosa, fazer com que o companheiro respeite o espaço da esposa, com que a esposa também respeite o espaço do esposo. E o mais lindo, que é a fidelidade do Senhor, que é a espera constante, que neste momento que Deus nos propõe formar uma família, exige de nós para que a gente seja casto também, para que com os nossos filhos essa castidade também possa ser passada para eles. Existe sim, a sociedade, desde o momento em que a gente se decide ser de Deus, já existem muitas barreiras. Um outro assunto importante em que vem de encontro com a castidade é sobre o uso do método conceptivo, né? Pílulas, camisinhas, DIU, entre outros. Pela doutrina católica, a relação sexual só é lícita na vivência do sacramento do matrimônio. Deus ordena a união de homem e mulher, e que dentro dessa união haja a vivência sexual, chamada entre os esposos de ato conjugal. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Está Gênesis 1, 28. Jesus ratificou a vontade do Pai. Não lestes que o Criador
no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Se unem perante o Deus, como eu disse no primeiro bloco, né? Diante da comunidade, diante do sacerdote, diante da igreja, se unem pelo sacramento do matrimônio. Essa é a espera que o jovem, que a igreja, né, que a doutrina católica, que a igreja católica pede para a juventude. Que vivam esse tempo de espera, esse tempo de conhecimento, né, esse tempo de vivência da santidade. Uma das exigências do matrimônio cristão é o nascimento dos filhos, né? Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constituem um ponto alto da missão e a sua coroa. Porém, a igreja orienta que a vivência da paternidade e maternidade deve ser feita com responsabilidade. Um desafio para nós hoje, um desafio para a sociedade, um desafio para os nossos tempos, não é verdade? Pois os cônjuges sabem que na tarefa de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus Criador, e com que seus intérpretes, por isso, desempenharão seu munus com responsabilidade cristã e humana. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. O ato conjugal deve estar aberto à vida. E se por motivo justo e por paternidade responsável, o casal decidir em ter filhos, após um certo tempo, após o matrimônio, deverá se valer de métodos de regularização da natalidade moralmente recomendados. Então, o que nós queremos, o que eu quero passar para cada um de vocês e o que a igreja quer passar, né? É passar algo que a igreja acredita e o que a igreja vê que é bom. Não que obrigue você a fazer, não que obrigue a cada um de nós a viver isso. Mas é uma sugestão da igreja para que tenhamos uma vida mais correta, que tenhamos mais responsabilidade nos nossos atos. Nós temos vivido um tempo de dificuldades, né, de muitos jovens que se perdem na vida, se perdem nos namoros e assim vai criando dificuldades para si mesmo. E a igreja pensa em cada um, né? O que a igreja está falando é por amor a cada um de nós. E tudo que a igreja fala é baseado na palavra de Deus, né? Os métodos de regulação de natalidade moralmente recomendados que respeitam os corpos dos esposos, animem a ternura conjugal e a liberdade autêntica. Métodos baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos da mulher, períodos em que a mulher não está fértil, como está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2370. Tais métodos são chamados de métodos naturais, principalmente métodos bíblicos. Então a igreja propõe a cada um de nós. E muita gente às vezes não conhece, fala, mas como que eu vou viver isso, né? Como? Então, se você tiver o interesse e você buscar dentro da igreja, a igreja oferece para você esses métodos, oferece isso por amor a cada um de nós. Hoje estamos vivendo um tempo de muitas doenças, muitas dificuldades nesse sentido. E a igreja oferece a cada um de nós, oferece a você que nesse momento passa por dificuldades, né? Quantos jovens, quantos casais jovens já passam por dificuldades e não sabem onde buscar uma solução, não sabem onde buscar um meio de viver, né? De viver a castidade, de se respeitarem, né? Então, eu quero agora convidar a Aline Martins, né? Já deu a entrevista no segundo bloco, né? E eu quero convidar ela a falar também mais um pouco sobre esses métodos
que ela vive, que ela busca com o esposo e assim, ela a dar esse testemunho, né? Vamos ouvir o que ela tem para falar para a gente mais um pouco. O que nos fortalece nessa iniciação de viver a castidade é os irmãos que estão do lado, porque não é somente um, são várias pessoas, são uma comunidade que também vive o mesmo objetivo, que é viver a castidade. E a oração, a vida comunitária também nos ajuda a não desistir desse sim à castidade, à vontade de Deus. Sobre os métodos contraceptivos, que a igreja, né, ela coloca sua posição em relação. Como vocês têm vivido isso, se você puder compartilhar, você mais o seu esposo, como que vocês têm vivido? Existe um método que é aprovado pela igreja, que a igreja permite a utilização, que é o método Billing. Como vocês têm vivenciado? Sim, é muito importante relembrar sobre o método que a igreja aprova. E é nesse quesito que a castidade é de suma importância, porque o método Billings, ele é um método natural aprovado pela igreja, aonde o esposo e a esposa, eles se cuidam arduamente todos os dias, em todas as horas, para espaçar a gravidez. O objetivo do método Billings é espaçar a gravidez. Nós temos no Brasil um movimento muito grande, ele tem crescido, não somente mulheres cristãs, temos até mulheres que não seguem nenhum tipo de religião, que aprovam e que vivem esse método, porque é um método onde a mulher não agride o organismo, onde a saúde da mulher ela permanece da forma como Deus nos fez. Então a castidade, através do método Billings, o que o homem ele passa a conhecer o dia que a mulher está no ápice para gerar um filho. Então, nesse espaço de tempo é respeitado, o esposo respeita o espaço e logo após esse tempo em que a mulher está no período ovulatório, a mulher também tem que ter paciência, porque é onde a carne fala mais alto, mas o Senhor é que nos fortalece para viver essa castidade. Então o método Billings, ele é natural e aprovado pela igreja. Além de ele ajudar em questão do espaçamento da gravidez, ele permite com que o casal, os dois conheçam, né, sim, o corpo um do outro, né? O método, sim, ele também permite com que o outro se conheça, porque nesse período em que não se pode ter uma relação íntima, você pode sair, tomar um sorvete, viver um namoro também. O namoro, ele é vivido no matrimônio, também pelo método Billings, porque você descobre que dentro do matrimônio, não somente essa intimidade física é importante, mas conhecer o outro, conversar, contar o que aconteceu durante o dia. Então isso é muito importante, a gente conhece muito mais o nosso companheiro e ele também nos conhece como esposa. A mensagem que eu deixo é que para Deus nada é impossível, que nós somos muito pequenos diante da graça do que Deus quer para nós, mas que a luta constante, ela é muito, muito prazerosa. Então, acabamos de ouvir a Aline, né, dando o testemunho dela, e eu quero assim dizer que eu acompanhei esse tempo que a Aline está falando, que ela viveu e que ela vive. Eu acompanhei tudo isso, eu conheço a Aline desde pequenininha e eu vi ela viver isso. E às vezes você que está aí nos assistindo, que ouviu a entrevista dela, ouviu o testemunho dela, pensar, isso não é possível. É sim possível. É possível porque eu vi, porque eu dou o testemunho e eu confirmo o que ela falou. Eu vi ela vivendo isso, eu acompanho eles até hoje, inclusive sou até padrinho de casamento deles e padrinho também do esposo dela de crisma, né? Então, são coisas que se pode viver, você pode ter certeza, é possível viver a santidade. A santidade é para você que nos acompanha. A santidade Deus reservou para que você possa viver, para que você possa buscar. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Não é possível para os santos só, é possível para você que também pode ser santo. Por isso é santidade. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Deixa tudo e me segue e
voltamos no nosso intervalo com o último bloco do nosso programa Segue-me. E eu quero, assim, fazer os convites, né, os avisos da nossa comunidade. Né? Comunicamos que vai acontecer a quadrilha paroquial, a tradicional quadrilha paroquial, na Praça da Matriz. Ela será dia 16 de junho, a partir das 19 horas. Se você gosta e quer participar, procura, né, os coordenadores, a Elizabeth, o Everton, né, e eu quero assim me colocar também, porque eu estou acompanhando uma turma de casais que também vão dançar quadrilha. Eu vou estar lá dançando quadrilha. Terá, meu braço vai estar bem, com certeza, se Deus quiser já tirar do gesso, e vou estar dançando, né, mas eu e a minha querida Neide, nós vamos estar dançando lá na nossa quadrilha. Eu convido você, casal que gosta também, vai lá dia 16 de junho, dia 16 agora, né, segunda-feira, participar do nosso primeiro ensaio, né? Eu quero convidar você a participar com a gente do grupo de casais que vai dançar quadrilha. O ano passado foi muito bom, nós dançamos aqui, depois o padre convidou a gente foi em Portelândia, dançou também, e assim, a gente está muito animado esse ano também. Você e sua esposa que tem vontade de dançar, lá é só casais, é uma quadrilha assim, não é igual do jovem que é mais correndo, mais frenética, né? Mas a nossa é da forma que a gente consegue. Então, se você tem vontade, vai participar com a gente, né? E eu convido você também, no dia 3 de junho, do primeiro Festival do Sorvete, a participar também no Salão Paroquial. O ingresso é R$15, acompanha mais uma cartela de bingo, né? Se você comprar só o bingo, é R$5, promovido pela mesma comissão que promove a quadrilha. Então, vai lá participar, vai prestigiar os eventos da nossa paróquia. Você também pode nos ajudar participando, né? E nós temos também a programação do final de semana. Amanhã, sexta-feira, nós temos a missa às 6h30 da manhã. Depois, no sábado, às 18 horas, temos a missa na Capela Senhor Bom Jesus. Às 19h30, na Capela Nossa Senhora Aparecida. Né? No domingo, às 7 da manhã, nós temos a missa na Matriz, e às 19h30 também a Santa Missa na Matriz de Santa Rita. Você é convidado especial a participar conosco. E eu convido você a ver todos os dias também, né, o programa às 11h45, o programa com o padre Humberto, né? O programa Diário Espiritual. Alguém soprou aqui do meu lado. Diário Espiritual, o programa com o Padre Humberto. Ele apresenta, e toda quinta-feira nós estamos aqui com o programa Segue-me. Você é convidado especial. E nós queremos a sua sugestão. Nós queremos a sua opinião sobre o programa. O que você quer que mude, que seja melhor, onde, né? Fale com a gente, vê a gente aí na rua, procura, fala, Júlio, melhora nisso, melhora naquilo, dá a sua opinião, a gente precisa ouvir você também. Manda também, pascomsantarita.com, manda lá a sua opinião, manda a sua sugestão. Nós precisamos também de doadores. Se você quiser nos ajudar, sinta-se à vontade. Liga na paróquia 3635-1245, fala com a secretária e a gente vai ouvir, vai até você, e a gente vai estar buscando a sua ajuda. Nós queremos ser ajudados, nós precisamos da sua ajuda. Então, aí alguém diz assim, Júlio, outro detalhe, o programa vai ser reprisado no sábado, às 15 horas, esse mesmo programa, sábado, está sendo reprisado esse programa. E aí alguém diz, Júlio, mas onde eu posso ver? Você pode acompanhar a programação aqui no SBT de Altaraguaia. Caso não consiga acompanhar, visita nossa página no link onde está sendo disponibilizado aqui para você. Então, eu quero assim pedir que o amor de Deus entre em sua casa, no seu coração, no coração da sua família, que o Espírito Santo de Deus inunde toda a sua casa, que Nossa Senhora esteja intercedendo por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelas suas necessidades,
que Nossa Senhora interceda, que Santa Rita também interceda. Estamos próximos à festa de Santa Rita e ela é a nossa intercessora, é a intercessora das causas impossíveis. Que Nossa Senhora interceda por você, pela sua casa e pela sua família também. Pedimos também a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja sempre conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita, de Nossa Senhora Aparecida, que Ele sempre nos abençoe e nos guarde. Abençoe a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite. Que Nossa Senhora esteja intercedendo por você.